salvação é o tema do devocional de hoje. Muito bom dia, que a paz de Cristo esteja em cada lar que nos ouve nesse momento. João capítulo 3, versículo 16, diz assim a bendita palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo da palavra de Deus, penso eu, ser um dos mais conhecidos da Bíblia. O plano de salvação oferecido por Deus para a humanidade, podemos dizer que é, no mínimo, magnífico. Mas nem todos têm direito ou podem desfrutar dos benefícios desse plano amoroso. O problema, no entanto, não está jamais em Deus. Ele não ama mais uma pessoa do que outra. Para desfrutar desse amor estendido a todos, é preciso antes reconhecer que é pecador e não somente pecador, mas um pecador perdido que precisa de salvação. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Não há um único ser humano que não tenha nascido pecador perdido. Você quer a prova do que eu estou dizendo? Veja o que está em Salmos 51, versículo 5. Eu nasci da iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Essa é a situação de todos que já nasceram e dos que ainda vão nascer. Ninguém vai aproveitar ou desfrutar o amor de Deus se antes não crer nesse amor. Porque a Escritura diz que o homem natural não vai entender as coisas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aceitar a salvação através de Jesus, o Filho de Deus, é somente pela fé. Agora, quando uma pessoa recebe Cristo, esse amor pela fé acompanha o salvo pela graça. E a partir daí somos transformados em verdadeiros filhos de Deus. Você tem ideia do que isso significa? Alguém que estava condenado à perdição, ao receber Cristo, passa de pecador perdido a filho de Deus. Reconhecemos ser um pouco difícil compreender em poucas palavras tudo que Deus realizou e continua a fazer através de Jesus. Isso porque o racional sem Cristo jamais aceitará as coisas espirituais de forma tranquila, pois existe um inimigo que vai trabalhar incessantemente para que você não seja transformado e saia das garras dele. Isso parece duro para você? Eu vou tentar explicar. Todos, sem exceção, que ainda não aceitaram a Cristo, estão sob o domínio do inimigo. Você pode não perceber, mas está. Se não, veja o que está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. A Bíblia diz que o homem, se ele não se converter, está em rebeldia contra Deus. E o Senhor já tem pronta a sua espada para, ao findar seu tempo aqui, ele vai receber somente o veredito. João capítulo 3, versículo 18 diz: Quem nele crê não é condenado, o que não crê já está condenado. Se já está condenado, então, como diz a palavra de Deus, vai receber somente o veredito.
Eu creio que mais claro do que isso é praticamente impossível. Você conhece a expressão "enquanto há vida, há esperança"? Ela é bem verdadeira e se aplica perfeitamente ao que estamos tentando transmitir. Todos que ainda não estão em Cristo podem mudar essa realidade terrível enquanto tem vida. Após a sua partida daqui, nada mais pode ser mudado. É o que diz Hebreus capítulo 9, versículo 27. Depois da morte segue-se o juízo. Se você entendeu o que nós dissemos aqui nesse devocional, eu te convido a fazer essa oração comigo se você quer receber Cristo como seu Salvador. Senhor, eu creio que Jesus é o Filho de Deus que veio à terra para me salvar. Na cruz, Jesus deu a sua vida para que eu e você pudéssemos ser salvos. Eu quero essa nova vida pela fé. Recebo de todo o meu coração Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém.